Este programa tem o apoio António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola, revendedor da Rubis Gás, 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Olá, eu sou o Eduardo e este é o programa Ao Sabor do Vento. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Então, muito boa noite e muito bem-vindos. Ao Sabor do Vento e Rádio Onda Livre estão, a partir deste momento, convosco aqui na Onda Livre TV e também em radiodifusão, nas frequências 87.7 e 106 FM. Hoje, uma data muito marcante para este programa, porque hoje celebramos na passada segunda-feira 4 anos de vida. E hoje é a primeira emissão do 5º ano de vida deste programa, emissão número 350. Era pressuposto o Sr. Presidente da Direção desta Casa estar aqui connosco hoje, mas por motivos de saúde não lhe é possível fazer-nos companhia aqui durante a emissão, e para ele vai um abraço e votos de rápidas melhoras. Pois é verdade, hoje fazemos 4 anos, mas isso não significa que falemos apenas deste programa. Vamos falar também de arte. A arte, os seus conceitos e a evolução ao longo dos tempos. E para isso está aqui comigo, mais uma vez, Inês Falcão, a quem eu agradeço. Boa noite, Inês. Boa noite, como está, Eduardo? Vamos andando, muito obrigado. As suas festas passaram-se bem, correu tudo bem? Felizmente. Tudo em família, sim, está tudo bem. Ótimo. Inês, como sempre, quando tenho um programa em que falamos de arte, a Inês é a pessoa a quem eu recorro. E recorro com muito gosto e com muita satisfação, porque é uma pessoa com quem dá gosto de falar sobre este tema, porque é uma pessoa que fala com muita propriedade e muito conhecimento de áreas tão específicas que a arte em si mesmo engloba. Mas antes de falarmos de arte, vamos falar um bocadinho deste programa. É um programa que começou dia 7 de janeiro de 2015. Inicialmente, enfim, era mais uma brincadeira, um ocupar algum tempo, mas depressa se verificou que Ao Sabor do Vento estava em rumo diferente. Um rumo mais sério, mais ponderado, mais profundo, com a escolha de temas e de convidados que pudessem trazer algo de muito positivo, pudessem trazer sabedoria e conhecimento para todos nós, porque o saber não ocupa lugar, não é verdade, meus amigos? Exatamente. 2018 foi um ano particularmente difícil, foi um ano muito difícil para esta casa, para a Rádio Onda Livre e Onda Livre TV, e essas dificuldades também bateram à porta destas emissões do programa Ao Sabor do Vento. É verdade. Nós este ano fizemos 55 emissões, sendo que apenas 12 em vídeo. Foi menos de metade das emissões em vídeo do ano passado. Mas mesmo assim, tenho aqui alguns números das estatísticas que o Facebook me dá e não são tão maus quanto isso. Inês, vai ver. Portanto, este ano fizemos 55 emissões. Foram 12 em vídeo e tivemos 212 publicações no Facebook. Tudo isto teve um alcance de mais de 30 mil pessoas. Houve mais de 3.200 pessoas que interagiram connosco e tivemos 6.802 visualizações. Isto apenas referente ao ano de 2018. Mas vamos falar dos 4 anos. Em 4 anos passaram aqui por estes estúdios, por este estúdio de televisão e ali pelo estúdio da rádio, onde tudo começou, mais de 350 convidados. As nossas publicações alcançaram mais de 190 mil pessoas. Tivemos 26.571 visualizações a partir de 20 de setembro de 2016, que foi a altura em que começámos as emissões neste formato de vídeo. E, portanto, são números que a mim me agradam particularmente e que conferem a este programa também muita responsabilidade.
E este programa, Ao Sabor do Vento, esteve na primeira linha da evolução tecnológica desta casa. E é com muita satisfação que eu digo isto, porque temos estado presentes nos bons e nos maus momentos desta casa e continuaremos a ser assim. Inês, rádios locais é algo de muito complicado. Sim, eu lembro-me que esta rádio local teve início há longos anos, Há longos não é? anos. Algumas dezenas de anos. E tive o privilégio de ter alguém ligado, inclusive, à rádio, desde o início, e que me apercebi que as coisas foram evoluindo de uma forma diferente. Mesmo as minhas filhas passaram pela rádio, fazer algumas emissões de rádio, mas assim há muito, muito tempo, não é? E verifico que a rádio que eu conheci nessa altura não tem nada a ver com a rádio que hoje estou aqui. Portanto, em espaços completamente diferentes, em tecnologias também completamente diferentes, e eu acho que só isso se deve a várias pessoas, não é? Que trabalharam sempre a custo zero para a rádio, e que é importante dizer isso, porque nós sabemos que este tipo de emissões ficam muito caras, e mesmo às próprias pessoas, se não fosse a boa vontade do Eduardo e pessoas como o Eduardo, não é? Passam por aqui, por estas emissões, de certeza que a rádio e, sobretudo, a Rádio TV não tinha chegado com esta evolução. Exato, é verdade. Há muito aqui, muito de carolice, há muito de paixão também, porque isto é um vício também. É aquele bichinho que entra em nós e depois é complicado para sair. E de facto, fazer rádio é algo de fascinante. Podermos conversar com pessoas em todo o mundo. E hoje, curiosamente, nós temos alguém que nos está a ouvir na cidade de Moscovo, na Rússia. Já estamos muito longe, não é? É uma diferença em termos de espaço físico, é muita coisa. É muita coisa. Mas, Inês, de facto, ao longo destes 4 anos houve algumas emissões que foram marcantes. E aquelas que eu vou enunciar, são aquelas que eu me recordo melhor, porque foram as que mais me marcaram pelo seu conteúdo e por tudo quanto se passou. Eu lembro de uma emissão ainda em rádio, no estúdio aqui ao lado, quando foi meu convidado Paulo Nunes dos Santos, fotojornalista em teatro de guerra. E foi, de facto, uma conversa fantástica. É um jovem com uma experiência de vida impressionante, que conseguiu suportar de uma maneira incrível o visualizar da dor e do sofrimento humano um pouco por todo o mundo. Foi de facto uma emissão espetacular, foram quase 2 horas de conversa aqui neste estúdio, até tivemos pessoas, amigos já a assistir à conversa com o Paulo, e foi de facto uma emissão marcante, até quanto mais não fosse por um episódio divertido que houve, que foi a cadeira onde eu estava sentado. Onde caiu? Partiu. É verdade. Houve outras emissões, e houve uma que me sensibilizou imenso e me comoveu, e não tenho problemas nenhum em o dizer, foi uma emissão em que esteve aqui Manuela Rodrigues de Bragança, em que falou com uma frontalidade tremenda sobre uma doença que lhe bateu à porta, o cancro da mama. Falou com clareza, com frieza, e de tal maneira que muita gente que estaria a ouvir podia estar a pensar que estaria a falar de ânimo leve. Não, ela mostrou foi grande coragem em assumir, de facto, uma doença que é terrível, uma doença que lhe deixou marcas e que ela, felizmente, ultrapassou. Sim, até porque não nos podemos esquecer que aí são marcas, muitas vezes, físicas, não é? Exatamente. Físicas e psicológicas. E eu acho que o cancro da mama, conheço muitas amigas e tenho algumas colegas que, a nível físico, acho que tem de ter uma força muito grande e falar com uma frieza muito grande, porque é uma doença que mexe muito psicologicamente também. Exatamente. Para além destas emissões em que falámos de temas de saúde, como esclerose lateral amiotrófica, falámos aqui também de AVCs, da doença lúpus. Houve outras emissões mais ligeiras e algumas com algumas histórias giríssimas que foram contadas pelos participantes. Eu lembro-me, por exemplo, da vinda aqui a este estúdio do Presidente da Câmara de Gouveia e do promotor do Museu da Miniatura Automóvel, que contaram histórias fantásticas deste espaço e, sobretudo, uma da sua inauguração, que envolveu
o ex-presidente Cavaco Silva. De facto, tenho passado por aqui gente fantástica com quem eu aprendi imenso e espero continuar a aprender com outros convidados que hão de vir aqui e seguramente que virão aqui a estes estúdios desta casa, a Rádio Onda Livre e da Onda Livre TV, porque eu sou muito curioso nos saberes. E uma das razões que me leva a estar tão empenhado, de facto, neste programa, Ao Sabor do Vento, e também no outro, no Todos da Nossa Paixão, é precisamente o saber. Porque, como eu disse há um bocado, o saber não ocupa lugar. Não é verdade, Inês? Sim, eu acho que nós aprendemos É um todos processo os de dias. aprendizagem, É um processo de aprendizagem que se faz diariamente. Até ao último suspiro. Até ao último suspiro. Não é? E se acho que, se houver alguém que diga que já sabe tudo, Não que sabe me nada. ensine, porque eu não sei nada. Pois, exatamente. Aliás, não sei mesmo nada. Mesmo quando o Eduardo há Sim. bocadinho disse relativamente à arte, eu acho que sai uma gota d'água. O resto, acho que tenho muito, muito para aprender ainda, e há muitas coisas relativamente à arte que eu ainda não consegui executar e que tenho em mente poder fazê-las, em Macedo ou fora de Macedo, mas que a arte também é um bichinho que eu tenho cá dentro, exatamente como o Eduardo tem a rádio, eu tenho a arte, não é? E todos os dias, por mais que me digam, tenho aulas, efetivamente, para preparar, mas o facto de, a nível de história da arte, eu todos os dias leio um bocadinho. E tento fazer pesquisas, porque efetivamente o conhecimento académico que eu adquiri não me permitia, inclusive, ter o know-how que tenho neste momento. Era completamente impossível, não é? E se nós não trabalhamos, não lemos e não fazemos pesquisas, logicamente que as coisas não podem fluir nem nascem. Claro. Não é? Claro. E os livros não aparecem em casa, eles não entram por osmose, não é? Porque se entrassem por osmose... Nem fazemos assim, estão aqui, não é? Não. E nem é assim que o saber entra dentro de nós, não é verdade? E aprendo até diariamente com os meus alunos. Não é? Claro. Acho que é ótimo. Exatamente. Pois, para terminarmos este pequenino interlúdio sobre este programa, resta-me agradecer à direção da Rádio Onda Livre todo o apoio que deram e têm dado a este programa, aos colaboradores desta casa que têm sido incansáveis para comigo e para com o programa Ao Sabor do Vento. Para todos vós, muito obrigado e um grande abraço. Inês, podemos dizer que a arte é o reflexo da cultura e da história, considerando os valores estéticos da beleza, do equilíbrio e da harmonia. E, de facto, quando nós falamos de arte, ao longo dos tempos, deparamos com obras de arte que as pessoas admiram, que as pessoas interpretam dentro do possível, e há outras que ganharam um estatuto de Olimpo, porque não conseguimos definir o que o criador dessa obra de arte nos quis transmitir. Sim, porque a nível de história da arte há ícones, e nós já vamos falar de alguns ícones, porque aquilo que eu propus hoje fazer aqui com o Eduardo foi uma evolução a nível da história da arte, não é? Para não estarmos a falar especificamente sobre nenhum artista em especial. Os mais marcantes, não é? Sim, aqueles que eu considero que são mais marcantes, desde a arte rupestre até aos dias de hoje. Mas nós temos de pensar que, por exemplo, a arte, ela está ligada, inclusive, às novas tecnologias e, sobretudo, ao conhecimento também humano. Nós não podemos dissociá-lo de forma nenhuma, porque se pensarmos que a arte não evolui como evolui o conhecimento humano, acho que estamos enganados, não é? Claro. Porque a evolução é tão grande, e mesmo a nível tecnológico da arte, é diferente do que era na arte rupestre. Exatamente. Portanto, e nós vamos ver algumas obras que vamos analisar e ver como é que aparecia essa evolução. Portanto, a arte em si também é o reflexo da evolução da humanidade. Sim, sem dúvida. E hoje em dia, até o próprio conceito de arte tem evoluído face à evolução da humanidade e também do aparecimento das novas tecnologias. Sim, das novas tecnologias, porque há formas, quer dizer, que se pintava na arte rupestre que hoje nós não conseguimos sequer utilizá-las, não é? Claro. Completamente diferente. Até porque a nível tecnológico nós podemos fazer uma pintura, inclusive mesmo graficamente, no computador. Podemos utilizar óleos completamente diferentes, portanto, do que acontecia na arte rupestre, não é? Que era utilizadas, inclusive, a pedra, inclusive a própria... terra, inclusive a lama, portanto a perfusão, inclusive nas pinturas rupestres, nas pedras de xisto, é completamente diferente, não é? Claro.
De facto, é espantoso quando nós vemos uma figura de arte rupestre e caminhamos ao longo dos séculos e vamos vendo, de facto, a evolução marcante, a utilização de novos materiais, de novos métodos de pintar, porque também há métodos de pintar, não é? E vemos, de facto, que apareceram obras que são extraordinárias e que podem passar séculos e séculos e séculos, que elas continuarão a ser extraordinárias e, quem sabe, aqueles que virão a seguir a nós as considerem ainda mais extraordinárias do que nós, não é? Porque a evolução da humanidade está a caminhar num sentido muito técnico, muito pouco humano, muito robotizado, não é? E se nós hoje olhamos para o passado e vemos algumas coisas e dizemos como é que é possível fazer aquilo há tantos anos com a falta de meios que tinham, o que é que dirão os vindouros, não é? Sim, até porque nós sabemos que mesmo a nível de história da arte, e o Eduardo já percebeu isso várias vezes, que neste momento, por exemplo, o fazer uma instalação, não é? A nível de arte conceptual, é completamente diferente do que a evolução da história da arte rupestre. Claro. Ou estamos a falar, por exemplo, do barroco, ou do romantismo, ou inclusive do surrealismo. Portanto, são fases que nós temos de perceber qual foi a evolução e porque é que o artista pegou, inclusive, nessa expressão, não é? Porque é uma forma de expressão. Exatamente. E porque é que não pegou noutra? E claro que nós temos artistas relacionados a nível de arte que são muito significativos de cada um dos estilos artísticos por que passaram. Exatamente. Inês, eu vou-lhe pedir, nós temos uma série de imagens escolhidas para a Inês para passar de obras desde a pintura rupestre até agora. E eu peço-lhe, quando quiser, que seja passada a fotografia para dizer se calhar é melhor, porque assim conseguimos pelo menos transmitir a quem nos está a ver do que é que estamos a falar e não estar aqui a utilizar alguns termos e assim possamos visualizar. Por exemplo, aqui na arte rupestre, que é a Idade da Pedra, isto é do Val do Coa e situa-se ao longo das margens do rio Coa. E os ouvintes sabem que fica situada a Vila Nova de Foz Coa e outros municípios abrangidos, Figueira de Castelo Rodrigo, Mameda e Pinhel. Portanto, a forma era muito rara e concentrada da arte rupestre, composta por gravuras em pedra datadas do Paleolítico Superior. As gravuras têm como suporte superfícies verticais de xisto, com exposição preferencial à nascente. A dimensão de algumas gravuras tem entre 15 centímetros a 180 centímetros, mas na sua extensão de 40 a 50 na maior parte. As técnicas de gravação usadas são a picotagem e a abrasão. É que por vezes coexistem as duas. Porquê? Porque são traços largos e traços mais finos, que às vezes depende do esboço que era feito. Portanto, que serviam apenas de complemento aos desenhos anteriores que estavam a ser feitos. Sim. Pode passar outra a seguir, se quiser. A Vênus de Milo, que é uma estátua grega antiga, da Idade Média, estamos a falar do século II a.C., é a deusa da beleza e do amor. Esta identificação não é absolutamente segura, portanto, a investigação feitas, há cientistas, portanto, que esta afirmação não é exatamente a correta. A figura está ereta, portanto e permanece nua até ao quadril, enquanto os membros inferiores se ocultam sobre o manto ricamente pragueado que explora efeitos de luz e de sombra. Acho que é bem visível, portanto, ali no manto. Tem, na perna esquerda, está elevada, portanto, nota-se ali por baixo do manto, levemente fletida, projetada à frente, enquanto o peso descansa sobre a perna direita. Acho que é bem visível, provocando uma leve curvatura no torso. Os cabelos são longos, ondulados, portanto, na parte de trás que eles estão apanhados, são divididos no meio e recolhidos por trás para formar um coque, portanto, na sua face. Esboça um leve sorriso, não sei se consegue-se ver, pelo contraste da luz que bate sobre esta imagem. De facto, é uma estátua fantástica. Não sei se...
facto, Esta Vênus do Nilo, sim. Nós agora estamos a ver a Pietà de Miguel Ângelo, que também é conhecida, do Renascimento. Estamos a falar da Idade Moderna. O Renascimento, como o próprio nome lembra, quer dizer renasce novamente. E ali dá-nos a sensação que efetivamente está quase moribundo, não é? E que irá renascer novamente. É um ressurgir de uma cultura que estava adormecida por vários séculos, é a cultura grega. Ali também o contraste de luz dá-nos também ali a ideia dos planejamentos, inclusive do manto de quem está a segurar a Pietà. Miguel Ângelo era de facto impressionante. Fantástico. Este outro quadro muito famoso, não é? Sim. Este quadro, que é da liberdade, guiando um povo, que é o romantismo de Delacroix, é de 1830, estamos a falar da Idade Contemporânea. Na sua obra em que convergem a voluptuosidade de Rubens, o refinamento de Veronese e a expressividade cromática do Turner. E o sentimento patético do seu amigo. O pintor que, como poucos, soube sublinhar os sentimentos por meio da cor, escreveu: nem sempre a pintura precisa de um tema. E, portanto, acho que o artista se observa, e neste caso ali estamos a falar de romantismo, o que era importante é que a pintura tenha os primeiros avanços, portanto não é preciso ter uma temática, mas ele está a observar aquilo que se está a passar e estamos a falar da liberdade guiada por o povo. A seguir estamos a falar do Renoir, portanto, que é o impressionismo. Sim, o quadro foi pintado em Paris, no bairro de Montmartre, e retrata um tema frequente na pintura impressionista. O que se encontra na base do movimento é o cotidiano burguês. Porque não é assim tão simples. Estamos a falar de Gaudí, da casa de Batelot. Estamos a falar de 1877, arte nova, revela um sítio e um estilo único e individual. E estão, em sua maioria, na cidade de Barcelona, como conhece o Gaudí. Dedica atenção, sobretudo, aos pormenores e aos detalhes, porque a arte nova, como sabe, é caracterizada, inclusive, pelo pormenor. Em Aveiro que existe muita arte nova, portanto, há casas, bastantes casas, e há o Museu da Arte Nova, e que são fáceis de identificar. Aqui estamos a falar do Serrato, do pontilhismo, que é uma tarde de domingo, 1885, e como sabe o pontilhismo no fundo dá origem à própria imagem da televisão, não é? Quando nós temos a televisão que inclusive está desfocada e começa a ficar granulada, dá a impressão que estamos, portanto é uma arte de expressão diferente, mas que pronto, teve o seu valor na sua época em 1885 também. Ora bem, aqui um dos quadros mais falados em todo o mundo. Mais falados em todo o mundo, sim. Nós aqui estamos a falar... E polémicos também, podemos dizer, não é? Também. Sim. Estamos a falar da Mona Lisa, e quando o Eduardo, de certeza que já esteve no Museu do Louvre, eu quando cheguei ao Museu do Louvre pensei que ia encontrar a Mona Lisa um quadro enorme. Não. E qual não foi o meu espanto, que quando vi a imagem da Mona Lisa, eu disse assim, isto não é possível. Estamos a falar de um quadro que tem 77 centímetros por 53. E estamos a falar do Renascimento. O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva, um pouco tímida, e o seu sorriso restrito é muito sedutor, mesmo que um pouco conservador. O seu corpo representa o padrão da beleza da mulher na época de Leonardo. Exatamente. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, se não o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. Sim. Poucos outros trabalhos de arte são tão controversos e questionados, valiosos e elogiados, e o número de vezes que foram produzidos. E a Mona Lisa, como sabe... também conhecida por Gioconda, não é? Também conhecida por Gioconda, exatamente. Há várias, como eu costumo dizer, várias Mona Lisas, não é? Sim. Porque foram feitas várias imagens. Agora, esta é a original. E isto é fantástico, o número de pessoas que esperam para ver este quadro. Mas a beleza que ele tem é incalculável. É incalculável. Uma pessoa consegue-se ficar ali, assim, horas
a ver determinados pormenores, porque nós quando estamos aqui a ver, e eu fiz esta imagem propositadamente a uma distância bastante grande, porque podia ter trazido uma imagem em que ela se vê com um pormenor, mas não, para ver a quantidade de pessoas que estão a ver aquela obra, que ainda por cima tem de ser vista a alguma distância, não é? Agora estamos a falar da Ronda da Noite, do Rembrandt, do Barroco, estamos a falar da Idade Moderna. O desenho apenas esboçado fica diminuído pela importância da cor e da luz, sendo pouco nítidos os contornos das figuras. Cria fortes contrastes entre a luz e a sombra, ilumina e destaca certas personagens enquanto relega outras à sombra. Aliás, podemos olhar naquele aglomerado de pessoas, que as duas primeiras pessoas são vistas, estão em primeiro plano, além de estarem em primeiro plano, têm uma luz que incide sobre elas, propositadamente. E a nível de contornos, é extremamente difícil nos corpos conseguir ver os contornos das pessoas. Portanto, isso é o característico mesmo do Rembrandt. Ora bem, esta imagem que está aqui não é na sequência cronológica, porque provavelmente esta imagem é uma rua das Flores do Porto, eu penso que bem identificativa. Esta imagem já esteve exposta aqui em Macedo Cavaleiros, no Centro Cultural, é da Lina Santos, e eu acho que reflete, através da luz e da própria cor, o real do que efetivamente é uma rua. E a artista sabe desenhar, que às vezes isso é muito importante, porque todos os prédios da Rua das Flores conseguem se identificar. O Eduardo provavelmente conhece esta rua muito bem, no Porto, e não é qualquer artista que consegue pintar esta obra. Desta maneira, não é? Sim, pintada desta maneira. Estamos a falar pintura ao óleo. Sim. Pintura ao óleo. Sim, parece real, parece uma foto. Não, parece uma foto. Nós vamos ver aqui depois já uma fotografia e vamos ver, inclusive, embora seja preto e branco, qual é a diferença. Mas esta imagem para mim é fantástica. Ela já ganhou neste momento alguns prémios. E eu não pedi autorização à Lina para estar a falar dela aqui, mas depois eu vou-lhe dizer. Seguramente ela não se importa. Não, de certeza absoluta que não. Sim. Ora bem, esta é outra imagem dentro do realismo. Isto não é fotografia. Isto é uma pintura ao óleo. Exatamente. A pintura ao óleo, que é da Soledade Ruiz Cobo, portanto, que é de Madrid, é uma artista plástica de Madrid que eu tive o privilégio de conhecer em Múrcia e estar nesta exposição. Eu, quando vi esta imagem, eu fiquei, sem exagero, mais de meia hora a olhar para este retrato, porque pensei assim, como é que é possível a artista dar cor, dar forma, inclusive desta maneira. O Eduardo, repare que na cara, a própria luz que incide sobre a cara, ela conseguiu aclarar com os brancos, inclusive, de titânio. E criar um sombreado também. E tirar um sombreado completamente diferente. E a expressividade que, inclusive, a própria menina tem no olhar. Acho que... Delas impressionante este quadro. E claro que havia muito agora que dizer relativamente à cor, ao contraste cromático que ela utilizou, inclusive no vestido, porque a menina efetivamente estava vestida assim. E depois também outra coisa, a Soledade sabe desenhar, que isso é muito importante no artista, porque a nível anatómico, se o Eduardo olhar para as mãos, olhar para a cara e olhar para a orelhas, tudo está no sítio certo. Os próprios cabelos, o pormenor de cabelo... Isto para ser feito pintura ao óleo, o artista tem de ter uma evolução muito grande, senão não fazia. Se me permite, Inês, e quando visualizei as imagens que mandou, esta chamou-me particularmente a atenção. Sabe de quem é a imagem? Não vou dizer. Pronto, mas sabe. Esta imagem eu via ao vivo em Londres, na Tate Modern, na Páscoa do ano passado, assim, em 2018. É da Helena Almeida, que é uma fotografia em que ela utiliza a fotografia exatamente como movimento. E a fotografia é dela. E apenas aquela mancha cromática que tem ali de azul, pode dizer assim, mas isto afinal é arte? Esta é a tal arte conceptual
de que eu admiro, mas se me perguntar em relação, por exemplo, às duas anteriores que eu mostrei, quer da Soledade, quer da Lina, são coisas completamente diferentes, não é? Sim. É uma arte conceptual, é uma arte que tem o seu valor, até porque nós sabemos que a Helena de Almeida é uma artista plástica de renome, e se calhar até tem mais nome fora de Portugal do que em Portugal, porque infelizmente em Portugal é assim, as pessoas não valorizam quem tem, porque acham que às vezes que vem de fora, é como em Macedo Cavaleiros, é exatamente a mesma coisa. Mas vamos, o que é de fora é melhor, exatamente, normalmente, o que é de fora é melhor, da terra... E às vezes não é bem assim. Não é bem assim. A seguir, esta foi outra imagem que me impressionou imenso, que é do Jesus Inglês de Canelejo, que também é espanhola, e é um jovem, e que esta pintura impressionou-me sobremaneira, porque é uma pintura também a óleo. Sendo uma pintura a óleo, possível fazer a cabelo da menina, como é que é preciso fazer os dois animais que estão atrás. Com tanta perfeição, nomeadamente os pelos do focinho do lobo, não é? Sim, é uma coisa impressionante. E o pato ali E o pato que está ali que aparece, exatamente. Portanto, há um pormenor tão grande de traço, de trabalho, quer dizer, que são camadas em cima de camadas para poder apresentar este trabalho ao óleo. Este trabalho na exposição em Múrcia foi daqueles que foi mais considerado em termos de trabalho artístico e que passaram muitas horas, muitas pessoas a olhar, artistas plásticos, pessoas estavam artistas plásticos nessa exposição, a observar exatamente esta imagem. Temos a Madre Teresa de Calcutá, isto aqui é quem sabe desenhar, repare naquelas mãos, a anatomia das mãos, isto é do Carlos Santos, que é um artista plástico de Lisboa, a cara, arrugas, o pano, o tecido, quer dizer, não é de uma pessoa que tem muito trabalho atrás. Ele é retratista, sobretudo, mas eu acho que nós temos de admirar qual é a obra de arte que efetivamente tem muito trabalho por trás e sabe o que se está a fazer, ou inclusive aquilo que eu disse há bocadinho, é uma arte conceptual, uma arte que às vezes... porque eu tenho alguma dificuldade, mesmo assim, em perceber até que ponto é que chega a arte, é que é arte ou inclusive que não é arte. Portanto, porque nós sabemos perfeitamente que se eu quiser considerar que uma pedra que é retirada inclusive de um campo qualquer que seja arte, ela pode ser arte. Se efetivamente quem a observar ou quem a colocar num determinado sítio lhe der uma contextualização de arte. E eu acho que aí levava-nos para um campo completamente diferente. E que eu não quero entrar nesse campo. Temos agora... Eu iria pedir aqui uma pequena pausa. Sim. Porque nós estamos aqui a falar de arte, de misturar, falámos de desenho, de saber desenhar, e de facto este desenho vem já também da pintura rupestre. Sim. Não é? Sim. E porquê é que eu pedi para fazer uma pausa? Porque nós falámos aqui já de várias manifestações e de vários conceitos e técnicas de arte. Não é? Mas, curiosamente, e das muitas emissões que nós fizemos aqui, que falámos de arte, tivemos vários artistas plásticos que vieram aqui a Macedo, curiosamente, nunca falámos na arte do desenho. Não é? Porque assim... Porquê é que eu introduzi isto? Por uma razão muito simples. Outro dia, ao besbilhotar o termo, e isto não tem qualquer implicação deselegante, ao besbilhotar o Instagram, deparei com o quadro que passámos agora, que eu pedi à realização para passar novamente, que é um quadro representativo da Ribeira do Porto. Este quadro, isto é feito a lápis. Lápis muito, muito, muito fino, é de uma artista russa muito jovem. O seu nome, vou tentar ler, dizer o nome dela, a ver se
se o digo bem. Ela chama-se Lera Riazancheva, é o nome desta jovem, que é licenciada em desenho de moda. Mas sempre trabalhou primeiro de uma maneira, digamos, mais amadora, neste estilo de arte, a arte do desenho, para agora se direcionar mais a sério para isto. E ela tem, de facto, obras, desenhos perfeitamente incríveis. E esta cidade do Porto, para mim, é de um realismo tremendo. Pronto, este é um trabalho que, olhar para ele, qualquer pessoa, porque é importante também quem está a observar, não é? Sim. Mas quem está a observar percebe perfeitamente que é uma cidade, pode não identificar que é o Porto, mas se forem pessoas que conhecem o Porto, conseguem identificar, não é? E depois o pormenor daquelas janelas todas... Mas é que ela identificou, está identificada do lado esquerdo da imagem, por baixo do barco que está mais à esquerda, tem Porto. Tem lá Porto, sim. Ela, de uma maneira geral, ela identifica. Mas não me estava a referir a isso, Eduardo. Sim. Eu estava-me a referir que sem ter nome... o reconhecimento da cidade, não é? Da cidade. Como eu falei há bocadinho, por exemplo, da Rua das Flores, que era fácil de identificar, aqui também é fácil de identificar porque o realismo tem exatamente esse pormenor. Dá a impressão que é uma fotografia. Exato. E isto não é fotografia. Não. Como não é fotografia, é exatamente o artista tem a preocupação de fazer ao pormenor todos os traços que efetivamente ele observa. É como se estivesse, como se o olho do artista fosse uma câmara fotográfica e fizesse um clique e ficasse retido no olho. Logicamente que faz a fotografia, que é aquilo, a maior parte dos artistas plásticos realistas fazem isso, sim. A partir de uma fotografia. A partir de uma fotografia, eles reproduzem essa fotografia. E às vezes as pessoas dizem assim, mas se reproduz, não é obra de arte, não. Mas é que é importante saber reproduzir. Exatamente. Eu digo muitas vezes, mesmo aos alunos do ensino básico, e estou a falar do segundo ciclo ou terceiro ciclo, que quem aprendeu a ler e a escrever também acabou por reproduzir muitas vezes a letra e leu muitas vezes. No desenho é exatamente a mesma coisa. Quando nós observamos, copiamos e sabemos copiar exatamente conforme é, eu acho que é excelente. Tipo, se o Eduardo reparar, por exemplo, mesmo a nível de ilustração científica, o importante é fazer o desenho exatamente como ele é. Se fizer o desenho, inclusive, de um coração, do coração humano, ou inclusive dos órgãos interiores, tem de fazer a ilustração científica exatamente aquilo e não pode colocar mais ao lado um órgão maior ou mais pequeno, não é? Tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Aqui é exatamente a mesma coisa. Eu admiro imenso os artistas realistas e eu acho que quanto mais estudo a nível de história da arte, me interesso mais por este tipo de desenho. Nós temos mais imagens desta autora que eu peço à realização para passares. De facto, o que diferencia o desenho da pintura é que, enquanto na pintura, enquanto no desenho não há mistura de cores antes da aplicação, estas são utilizadas puras, não é? Sim. Enquanto que a pintura, as cores são misturadas para dar origem a várias outras cores, matizá-las, tudo isso, não é? Sim, a nível cromático, nós sabemos que a harmonia cromática é essencial na pintura. E quando determinado artista, porque nós depois também começamos a ver e a conhecer que o artista utiliza uma determinada paleta. Claro. Essa paleta de cores é escolhida em função dos gostos de cada artista plástico, em função daquilo que pretende expressar, e nós com duas cores nós podemos fazer N cores. Eu estou a falar de cores puras, não estou a falar de cores de mistura. Porque quando nós fazemos a mistura de cores, obtemos a tonalidade das cores, obtemos a luminosidade inclusiva da cor, mais ou menos conforme nós quisermos. Claro. E é importante, muitas vezes, misturar, e aos alunos tem de se lhe dizer, é a quantidade certa da cor. Porque não se pode misturar mais de uma cor do que outra. Aqui na arte do desenho, de facto há um bocado falávamos das novas tecnologias. Sim. E da evolução tecnológica e aquilo que permite fazer. Neste capítulo das técnicas de arte do desenho,
Hoje há programas de computadores Sim, e que fazem isso. que disponibilizam programas como, por exemplo, o CorelDRAW. CorelDRAW, o Adobe Illustrator e ainda há outros mais, não é? Mas aqui Mas não há... diga-me só, Diga. porque eu não conheço Sim. esta artista, não sei. Isto é tudo feito a lápis, A não é lápis? computurizado? Não, tudo feito a lápis. A espessura é de 0.05. Sim, 0,5, sim. Sim. Uma mina Sim, de extremamente fina. Ela usa um papel especial. Sim. E não tem qualquer recurso a imagem digitalizada. Sim, porque aqui... São horas imensas de trabalho, sim, não é? aqui são, porque aqui podemos ter a ideia às vezes que a imagem que foi digitalizada, está a ver, por exemplo, esta que está Sim. aqui, ela deve passar horas a fazer isto. Para o Se é pormenor, sim. todo o pormenor, não é? Sim, porque mesmo ali a lápis, Sim. ela tem de utilizar, penso, vários tons de lápis. Isto é Paris. Sim. Pronto. De facto, isto me impressionou-me quando vi estas imagens no Instagram e quando se falou em fazer esta emissão sobre arte, não resisti à tentação de trazer. Não, eu acho Porque, de facto, acho isto espetacular. Ela disse-me que pensa vir a Portugal. Se a vida lhe correr bem. Porque diz ela que os quadros dela são muito caros para os valores da Rússia. Para a Europa, talvez nem tanto, porque ela diz-me que os quadros dela começam na casa dos 50 euros. Mas que para a Rússia é muito dinheiro. Diz ela, logo que eu consiga poupar uns valores, irei a Portugal. E se ela vier a Portugal e se nós tivermos a oportunidade de conversar com ela, depois não deixaremos de fazer, porque seria interessante ouvir a história desta jovem artista, não é? Sim, eu acho excelente. Sim. E pronto, vamos aguardar e desejar-lhe sucesso. É aquilo que eu mais posso dizer, é desejar-lhe muito sucesso e que venha rapidamente a Portugal. Porque, de facto, há aqui tantas horas de trabalho, não é? Sim, há muitas horas de trabalho. Eu, quando agora estive a observar não posso deixar de falar, inclusive que todos, os nossos ouvintes devem ouvir, saber quem é o Nadir Afonso, não é? Sim. Como arquiteto e como pintor, que ele utilizou exatamente o traço e com os traços ele acaba por fazer cidades, acaba por fazer a nível gráfico e a nível cromático imagens que são fantásticas. Aliás, no Museu Nadir Afonso em Chaves, ou no Museu de Boticas, conseguimos, já tivemos o privilégio de levar os alunos todos de 5º ano ao Museu Nadir Afonso e tenho a certeza que os alunos nunca mais se esquecem. Portanto, são pequenos aspectos que às vezes nós pensamos que é muito pouco, mas eu acho que é muito. Quem me dera a mim, quando eu andei no liceu, e logo nos primeiros anos, que me tivessem levado ao museu e que não tive hipótese de o fazer, porque eu estudei em Bragança, só depois é que saí mais tarde, e não tínhamos acesso ao que os nossos alunos têm agora. Não é? Claro. Inês, eu posso-lhe fazer uma sugestão? Diga-me. Quando tiverem uma viagem de estudo a um museu, Sim. diga-nos, porque era capaz de ser interessante para o programa Ao Sabor do Vento acompanhar-vos nessa visita de estudo e apreciarmos, de facto, as reações das crianças e dos jovens perante obras de arte e saber o que eles pensam. É assim, Eduardo, e estamos a falar para o público. Eu acho que quer os pais, quer os alunos não fazem a mínima ideia o que é crianças de 10, 11, 12 anos, que são os alunos com quem eu trabalho neste momento, 5º e 6º ano, quando eles entram no museu e se sentam frente a uma obra de arte e lhe é explicada e a seguir as perguntas que fazem. Sim. Sobretudo aos serviços educativos, perguntas que eles fazem. Eu fico surpreendida. E todos os anos sou surpreendida pela positiva. Inês, eu consigo imaginar isso, porque... Pois, mas só vendo, Eduardo. Só vendo. Não, mas sabe porquê? Mas sabe porquê? Porque quando, em 2016, eu fiz, salvo erro, 8 visitas guiadas. Do Museu do Automóvel. À exposição do Museu da Miniatura Automóvel, que esteve patente aqui no Centro Cultural, e que eu acompanhei, de facto, imensas crianças. E eu fiquei surpreendido com as perguntas e a pertinência das perguntas.
Eles eu digo, eu surpreendem-nos, fiquei eles admiradíssimo. Eu fico surpreendida em muitas aulas. E é por isso que eu lhe estou a dizer, É uma questão de nós estudo, organizarmos. Vamos ver se eu temos lancei- eu- dinheiro para fazer a visita sim. de estudo que está programada. E com eu os estudos. tentarei convencer a direção desta casa a permitir-nos acompanhar-vos nessa viagem. Pois, eu também tenho que perguntar, é o diretor do Pois. agrupamento, porque como sabe, Claro. Em primeira instância é sempre Sim, o diretor sim, do agrupamento claro. se autoriza, Exato, não é? Portanto, claro. eu não posso, Porque dentro da minha aula seria é uma coisa, interessante, agora seria dentro interessante. das visitas de E eu estudo é gostava, outra. eu gostava que ao Sabor do Vento, que entrou hoje, num novo ano de vida. Eu Como é que se gostava- sente, Eduardo? Desculpe lá, tenho de lhe fazer esta pergunta. Como é que se sente com 5 anos ao Sabor do Vento, enquanto pessoa, e o que é que acha que deu aos macedenses? Que eu acho que isso também é muito importante. Olha, Inês, a primeira coisa que eu lhe posso dizer é que estou mais rico. Interiormente, não financeiramente. Porque, como sabem, eu sou um colaborador pro bono desta casa. Aquilo que, de facto, o que eu aprendi ao longo destes 4 anos, foram 4 anos cheios de emoções. Eu nunca tinha tido algumas experiências de rádio na minha vida em Lisboa, mas como convidado. Não como responsável por pôr em pé uma emissão e levar a emissão para fora do estúdio, para milhares de pessoas que nos estão a ouvir, o que acarreta uma responsabilidade imensa, como pode imaginar. É uma responsabilidade para si, é Sim, uma responsabilidade sim, para mim, enquanto venho aqui. Sabe, e é uma como responsabilidade para esta colaborador. casa. Sim. É uma responsabilidade para esta casa, porque a Rádio Onda Livre e Onda Livre TV, ao darem o seu apoio inequívoco a este programa, acreditaram num projeto. Um projeto que conseguiu até hoje trazer convidados de excelência a esta casa, a este estúdio e àquele estúdio, ao estúdio de rádio. Conseguiu trazer, de facto, temas que foram marcantes. E eu, por esse facto, simplesmente por esse facto, eu sinto-me feliz. O que é que eu trouxe aos macedenses e às pessoas em geral? Alguns conhecimentos que, por vezes, estariam já na prateleira da memória, esvanecidos. Talvez tenha trazido algo de novo em termos de informação, porque a preocupação não é só informar, é também formar. Porque se fizermos isto sem esse binómio informação-formação, não vale a pena fazer. Sim, é estar a perder tempo. É estar a perder tempo, a gastar dinheiro e tirar a oportunidade de outras pessoas para ocuparem este lugar. E aquilo que eu posso dizer é que, enquanto eu me sentir capaz de levar mais além este programa em termos de conteúdo, em termos de convidados, em termos de abertura ao público, e quando eu digo abertura, estou a querer dizer aquilo que a sugestão que eu fiz, nós acompanharmos, irmos convosco lá fora e captarmos na Câmara as reações, sobretudo das crianças, porque são o futuro do país, Inês. Sim, sim. São o futuro do país. E estas crianças ou crescem amparadas, não coartadas, mas amparadas no seu desenvolvimento, e são, de facto, homens e mulheres com peso, com sabedoria, com capacidade para levar este país para a frente, ou então não vale a pena. E, sobretudo, com capacidade crítica, Crítica. de eles poderem observar, Sim. poderem, inclusive, ter as suas ideias e manifestar as suas Exatamente, ideias, porque eu exatamente. acho que isso é muito importante. Os alunos têm essa capacidade, desde de idades mais, o nível etário mais baixo, que eles conseguem ter uma capacidade crítica muito superior àquela que nós pensamos. E isso é fantástico. E ajudar esses jovens a crescer ainda mais, Sim. isso então é uma tarefa fabulosa. E, sobretudo, a nível cultural, não é? Sim, exatamente. Que essa é a minha preocupação. E que... Os políticos não gostam muito de cultura, porque uma pessoa inculta é mais fácil de manobrar do que uma pessoa cheia de cultura ou com cultura acima da média. Esta é a minha opinião e eu sempre a manifestei aqui e continuarei a manifestar. Acho que as pessoas têm que saber exatamente aquilo que querem e para onde vão. E para saberem isso têm que ter um conhecimento muito abrangente daquilo que os rodeia. Têm que saber ler, têm que saber escrever, têm que saber analisar, têm que abrir horizontes. E a leitura... Eu considero, sobretudo, abrir horizontes e a leitura, não é? É fundamental. Porque abrir horizontes acho que é muito importante. É. Acho que nós não devemos ter
olhar só em frente e olhar Não. só por uma determinada perspectiva, acho que temos de ter uma abrangência muito grande. Exatamente. Eu costumo dizer, a abrangência é tão grande quanto o nosso campo visual consegue observar. Exatamente. E se nós pensarmos assim, mas em todos os aspectos, que eu aqui eu aqui sou professora, Sim. sobretudo, há coisas que me magoam no dia a dia, sobretudo a falta de cultura que existe. A falta de sensibilidade. E de sensibilidade. Se calhar sensibilidade cultural. Porque a sensibilidade cultural também não se adquire nos bancos académicos. Não. Adquire-se, sobretudo, visitando várias atividades, fazendo várias pesquisas, conviver com outras pessoas, porque nós não podemos, de forma nenhuma, sozinhos, isoladamente, Não. pensar que sabemos tudo e que somos os melhores. Nós fazemos parte De um todo, e esse conjunto, esse todo, é que faz inclusive uma sociedade. E essa sociedade tem muitas vezes de deixar que penetrem outras pessoas, deixar fluir o pensamento, deixar fazer críticas, quer construtivas, quer destrutivas, positivas e negativas. Positivas e E negativas. temos de saber encarar as críticas Exatamente. negativas, não é? Sim. E tirar as ilações daí. tirar as ilações. Sabe, e também acho que há uma coisa que é muito importante, é que nós não devemos esquecer o passado. Não. Sobretudo, hoje em dia, quer-se reescrever o passado de Portugal. Não é preciso reescrever, ele está escrito e muito bem escrito. E nós devemos ter orgulho nos nossos antepassados, porque a Europa de hoje nasceu de quem? Dos portugueses de 500. Exatamente, dos descobrimentos. Demos novos mundos ao mundo. Não se esqueçam disso nunca. Portugal deu novos mundos ao mundo e Portugal foi provavelmente o primeiro e único país, à época, que fincou os pés ao Vaticano. Tratado de Tordesilhas. Sim. Não é? Portanto, Portugal era, de facto, no passado, um país fabuloso, com poder, com dinâmica. E tudo isso, hoje, esta Europa onde nós vivemos, está a ser descaracterizada, esta Europa tem muito de Portugal. Eu estou plenamente de acordo consigo, não posso estar mais de acordo. E de facto é assim, portanto, não há que ter vergonha do passado, pelo contrário. Devemos ter orgulho nos nossos antepassados e projetar para o futuro esse orgulho que nós temos e sentimos daqueles que criaram este nosso belo e fantástico país. E também ter orgulho em ser transmontana e assumi-lo, que somos transmontanos e que o transmontano também tem valores, tem cultura e sabe exatamente ocupar o seu lugar com o seu conhecimento e com a sua maneira de ser. Eu sou transmontano por adoção porque eu sou açoriano, como todos sabem, e é com imenso gosto, mas sou transmontano também de alma e coração, porque os meus pais eram transmontanos. E como tal, defendo Trás-os-Montes como defendo os Açores. Sim, Não da é? mesma forma, sim. E é assim, meus amigos, hoje estamos a chegar ao fim e assim se cumpriu a emissão 350 do programa Ao Sabor do Vento. Hoje, na realização, como sempre, a Joana Ochoa e a Julieta Carneiro. Muito obrigado, meninas, por toda a colaboração e ajuda que me têm dado e que me vão continuar seguramente a dar, com mais sorriso ou menos sorriso, enfim, porque eu sei que não sou muito fácil de lidar. Não é a Joana, não é a Julieta, mas pronto. Mas cá estaremos para mais um ano de emissões e eu conto convosco aí desse lado durante o ano de 2019. A todos, um muito obrigado por maturarem às quartas e quintas-feiras entre as 21 e as 22. Desejo-vos a continuação de uma muito boa noite. Eu marco encontro convosco amanhã às 21 horas para o programa Motores da Nossa Paixão. Até lá, continuação de muito boa noite. Fiquem bem, sejam felizes. Até amanhã, se Deus quiser. Muito boa noite. Este programa teve o apoio de
António Francisco Vaz e Filhos Limitada, uma casa de referência em Macedo de Cavaleiros. Visite-nos na Rua Dr. Luís Olaio, número 1, onde encontra todo o tipo de eletrodomésticos com assistência técnica, comércio e distribuição de combustível, gasóleo de aquecimento rodoviário e agrícola. Revendedor da Rubis Gás. 278-426-786. Pode visitar a nossa nova loja na Rua Abade Bassal, número 6, com os melhores preços nas salamandras, a pellets e a lenha, recuperadores, caldeiras, painéis solares, bombas de calor, ar-condicionado e muito mais. António Francisco Vaz e Filhos Limitada. Há mais de 60 anos a servi-lo com a máxima qualidade e profissionalismo. Ao sabor do vento. Aqui e agora, para si, para todo o mundo.